Fala pessoal do YouTube, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Vanessa Saad, professora de literatura brasileira, e hoje eu tô aqui com vocês para conversarmos sobre mais um livro, que é o livro Aika Kiritama, Eu Moro na Cidade. Antes, já se inscreve aqui no meu canal, curta esse vídeo, compartilha com quem gosta de literatura, com quem gosta de leitura, e vem comigo para a gente conversar sobre esse livro aí. Esse livro, ele é um livro de poemas e é um livro indígena, né? O nome dele, Aika Kiritama, significa Eu Moro na Cidade, é um livro da Márcia Huayna Cambeba. Na verdade, esse é um nome artístico que ela usa. O nome dela, na verdade, é Márcia Vieira da Silva, e esse é um livro de poemas, ele contém 25 poemas e foi publicado em 2018, e ele está escrito em duas línguas, os poemas estão escritos em duas línguas, em português e em tupi-cambeba. Eu vou trazer para vocês aqui os objetivos desse livro, né, o que a autora quis passar com a ideia dos poemas, os objetivos, as características. Um dos principais objetivos da Márcia ao escrever esse livro, Aika Kiritama, Eu Moro na Cidade, é trazer a ideia de que o indígena não está apenas inserido na aldeia, isolado, que ele está inserido na sociedade e que o lugar dele também é na sociedade, nos centros urbanos, nas grandes cidades, rompendo com aquela imagem, né, com aquela imagem que as pessoas já têm formada do indígena estar na aldeia, e não, e trazer que o indígena está nas cidades e que apesar de tudo, né, apesar da modernidade, apesar do dia a dia, da correria, as características indígenas não se apagam. Então a ancestralidade, a sua cultura, os seus conhecimentos perduram, são passados ali de geração em geração, sem que a modernidade, sem com que as grandes cidades apaguem essas características. Mostrar que a modernidade, apesar de tudo, não pode apagar as raízes, não pode apagar a ancestralidade. Então, esse é um dos grandes objetivos da Márcia com esse livro, né, com 25 poemas, trazer para nós o conhecimento, a cultura e que, apesar de tudo, o indígena também está inserido na sociedade, nas grandes cidades e não apenas nas aldeias isoladamente. Essas características também estão inseridas no primeiro poema. O primeiro poema que abre o livro de Aika Kiritama é o Aika Kiritama, Eu Moro na Cidade, que é a tradução, né? Aika Kiritama significa Eu Moro na Cidade. Vai falar sobre isso. Quando tem um trecho que fala assim, essa cidade também é nossa aldeia, é isso que a autora quer passar da ideia. Então, essa é uma das características ali do primeiro poema que já abre o livro. E as características, de um modo geral, que nós vamos encontrar no livro são identidade e resistência. É o orgulho de ser indígena, de ser pertencente, né, ser descendente desse povo, mas também a dificuldade de manter essa cultura no centro urbano, no meio urbano. Automaticamente também nós vamos ver o preconceito, então essa também vai ser uma das características, vai ser a crítica social, porque nós vamos ver também o preconceito que o indígena sofre. E o indígena sofre preconceito no centro urbano. Então, essas características vão estar presentes nesses 25 poemas. Cada poema vai ter uma característica, vai ter um assunto que vai tratar, mas as características, de modo geral, são essas. Vamos ver também, dentro dos poemas Memória e Ancestralidade, vai falar sobre os antepassados, sobre a natureza, ligação com a natureza, mostrando, né, as suas raízes. Então, falando sobre antepassados, nós vamos ter também a ligação de natureza e espiritualidade. Nós vamos ter conhecimento da religião do indígena, como eles tratam a natureza, os seus rituais, os seus conhecimentos, a sua religião, né, a sua espiritualidade, como é diferente. Esse livro é um convite para nós, para as pessoas, para todas as pessoas, a conhecer mais essa cultura, a conhecer, e isso já está também no primeiro poema, quando ela fala, vem homem branco,
é um convite para nós conhecer essa cultura, ter mais desse conhecimento, ter mais acesso, como é feito e como é a vida do indígena no centro urbano e conhecer também um pouco da vida do indígena sem ser no centro urbano, mas sem aquele preconceito de que o indígena é isolado na aldeia. Então esse livro é muito interessante, tem muitas características, tem muito conhecimento, tem muito ensinamento. É interessantíssimo, é uma obra que vai cair no vestibular da UEPG aqui de Ponta Grossa, agora em 2025. Já caiu esse livro ano passado. Nós vamos ver também em um dos poemas como o termo índio soa de uma forma pejorativa, quando a Márcia fala que por um erro de Colombo, do desejo de chegar às Índias, de índio apelidou eles. Então, como não sendo pertencente a esse erro, mas sim o orgulho de ser indígena. Então, tem muito conhecimento por trás de tudo, além de trazer a imagem feminina para dentro do livro. E essa imagem feminina vai ser um olhar dela, né, uma mulher indígena, né, pertencente ali ao povo Cambeba, trazer esse olhar como uma guardiã ainda das suas raízes, dos seus conhecimentos, da sua ancestralidade. Então, vale muito a pena a leitura dos poemas. Frente eu vou trazer eles para vocês. Mas já fica a dica, essas são as principais características e os principais objetivos dentro desse livro. Desconstruir a imagem do indígena na aldeia isolado, trazer a imagem do indígena no centro urbano, vivendo a sua vida, mas também, além de tudo, sofrendo preconceitos, sofrendo para manter viva essa cultura, apesar de toda a modernidade, apesar de toda a tecnologia, apesar de culturas muito diferentes que eles encontram no caminho, manter mesmo assim a sua cultura, os seus conhecimentos, a sua ancestralidade viva dentro deles. Se você gostou desse vídeo, já sabe, curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal e ativa o sininho. Obrigada!